Então agora vamos usar esses operadores para fazer uma brincadeira aqui que o Maxwell fez a primeira vez. Essa conta que eu vou fazer está no capítulo 4 das notas de aula, para quem quiser seguir por lá, ela está muito melhor do que essa porcaria que eu estou fazendo aqui. Eu vou inclusive usar a mesma numeração de equações que eu usei lá, para se caso alguém tiver com alguma dúvida, quiser acompanhar, pode facilitar. Então, na época do Maxwell, de que época a gente está falando, né? O Maxwell, ele nasceu lá por volta de 1831. E na época do Maxwell, havia um problema muito importante para ser explicado ainda no eletromagnetismo. E uma das pessoas que mais contribuiu para isso para o estudo desse problema foi o Faraday. É por isso que há unidades em Física 3 que vocês viram que tem o nome do Faraday, e tem uma das leis do eletromagnetismo que é chamada de lei de Faraday. Resumindo o que se sabia na época aí que o Maxwell foi começar a estudar, então se sabia que o divergente do campo elétrico, ele era a densidade de carga ρ dividido por epsilon, onde esse epsilon é a permissividade elétrica. Isso aqui eu vou chamar de equação 4.1. Já o divergente de B, ele é zero. E a gente lê isso aqui, de certa maneira, com a interpretação de que não existem cargas magnéticas. Porque então é a carga elétrica que produz um fluxo elétrico, uma fonte de fluxo elétrico, e por isso vai ter um divergente de E diferente de zero, mas não existe uma coisa que produza um fluxo positivo sem também produzir um negativo de campo magnético. Então existem um ímã, e as linhas de campo saem de um lado e entram pelo outro do ímã, mas não existe um polo magnético isolado do qual só saia ou do qual só cheguem linhas de campo. E aí as outras duas equações são que o rotacional de E, ele é igual a menos del B del T, del B é diferencial parcial, né? Isso aqui está bem feio, eu vou dar uma arrumadinha aqui. Del B del T, eu vou chamar isso aqui de equação 4.3. Essa equação a gente pode interpretar ela mais ou menos da seguinte maneira: um campo magnético variando no tempo, ele de alguma maneira produz ou pode ser percebido por alguém como um campo elétrico em alguma outra direção, que não é a mesma direção desse campo magnético, mas a gente pode interpretar assim por enquanto. E o rotacional de B, naquela época, era conhecido simplesmente como μ0J. Isso aqui é a equação 4.4, e esse J é a densidade de corrente elétrica. Então é corrente elétrica por unidade de área. E essa aqui é a lei que a gente conhece como a lei de Ampère. Então, se eu tiver um capacitor de placas paralelas no vácuo, por simplicidade, né? No vácuo, nas equações, a única coisa que muda é que esse epsilon aqui, ele vai ser epsilon zero. Assim como no Mi, eu já coloquei o Mi zero, tinha esquecido de fazer isso antes. Eu tenho uma placa positiva e uma negativa. Se
se há uma carga acumulada nesse capacitor, então tem um campo elétrico aqui no meio, é um problema que vocês fizeram em Física 3. Se eu ligo as duas placas, aí vai começar a passar corrente de uma para outra até anular a carga líquida delas, né? Durante esse processo está passando corrente aqui, e isso gera um campo magnético aqui em volta. Você pensa na regra da mão direita e você vai conseguir imaginar bem isso. O problema é que por essa forma de equação aqui local, se eu aplicar elas nesse ponto, elas deveriam dar o mesmo resultado. Então aqui deveria ter um campo magnético que está oscilando à medida que a corrente que está passando nesse fio está diminuindo, porque no final da descarga do capacitor a corrente vai a zero, a carga nos capacitores vai a zero. E aí a gente tem um problema porque essas equações elas não funcionam na forma que elas estão aí, aqui nessa região. Sem eu colocar a informação de onde está passando essa corrente, elas parecem dar um resultado diferente aqui, né? Basicamente essa aqui, a do rotacional de B igual a M0J, ela vai dar zero aqui nessa região, já que eu não tenho J, que eu não tenho uma densidade de corrente. O que o Maxwell fez foi basicamente usar a equação 4.1 aqui em cima, reescreveu ela numa forma assim, ó, ε0 divergente de E, e ele percebeu que se você derivasse isso aqui com o tempo, del ρ del t, isso aqui é igual a divergente de ε0 del E del t. E a conclusão que a gente tira desse termo, este aqui, é basicamente que a variação do campo E com o tempo se comporta como uma variação da densidade de carga com o tempo. E variação de carga com o tempo, isso é uma corrente. E aí, por isso, o Maxwell pegou esse termo aqui e chamou isso de JD. JD, onde esse D é de deslocamento. E aí isso aqui ficou conhecido como a corrente de deslocamento de Maxwell. O que muda com isso, então? Muda que a equação 4.4 ela pode ser reescrita como rotacional de B é igual a μ0, onde eu tinha só J, eu vou trocar por J mais o JD. Então aqui vai ficar μ0J mais μ0 ε0 del E del T. Aqui é um vetor. E aí com essa forma aqui, a gente disse que o Maxwell corrigiu o eletromagnetismo, as equações do eletromagnetismo, e aí a gente não tem mais aquele problema que eu falei, porque então se eu escolher aqui no centro para calcular utilizando essa forma aqui
da equação de Ampère, o que acontece é que J dá zero, porque eu não tenho J passando nessa região, porém eu tenho del E del T nessa região, e aí isso produz um campo magnético que eu consigo prever por essa equação, e eu não tenho mais esse problema de ter resultados diferentes dependendo de como eu aplico a equação, né? E essa é uma forma simplificada de motivar algum raciocínio em torno do trabalho do Maxwell.